Então, Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler algumas porções desse capítulo nessa noite. Vou fazer de uma forma diferente do que eu faço, mas nós vamos trabalhar em cima do capítulo 11, e até porque no ano retrasado eu fiz um sermão em cima de todo esse capítulo de mais ou menos 6 ou 7 domingos, então você tem lá no YouTube. Mas eu quero usar esse texto para falar sobre essa série que eu estou trazendo para vocês desde a semana passada, sobre nós nos posicionarmos em vivermos o novo de Deus. E dentro desse posicionamento, eu vejo, eu acredito, através das Sagradas Escrituras, que existem muitos desafios que confrontam ou até que aprimoram a nossa fé. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, baseado em Hebreus capítulo 11. O texto fala o seguinte, apenas do versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Bondoso Deus, essa é a tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para ela. Nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer por intermédio da tua palavra, Pai, por intermédio do Evangelho. Então, nessa noite, Senhor, tudo que for contra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Pai, que tentam se opor à tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E que a semente do Evangelho multiplique em nossa vida, no mínimo 30 e no máximo 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Pode aumentar o pad para mim aqui, por gentileza. Queridos, eu quero, juntamente com vocês, através da palavra, entendermos que cada um de nós, diante das situações da nossa vida e das estações que nós vivemos, nós seremos desafiados por Deus em nossa fé. Não para que Deus entenda o tamanho da nossa fé, como eu sempre digo, mas para que eu e você venhamos compreender o tamanho da fé que temos. Deus, diante da sua sabedoria, Deus, diante da sua onipresença, onisciência, Ele sabe até onde nós somos capazes de chegar. Mas o nosso problema é que nós não entendemos isso. Por isso que nós somos desafiados, por isso que nós somos provados, para que não Deus entenda o tamanho da nossa fé, mas para que eu e você venhamos compreender de fato o tamanho de fé que temos. Eu me recordo nas Sagradas Escrituras, do Evangelho conforme Lucas, quando Jesus fala sobre um assunto muito desafiador, que é o perdão. Os discípulos pegam esse assunto e elevam para algo espiritual. E Jesus fala sobre perdoar 70 vezes 7, perdoar aquele que nos ofenderam. E os apóstolos, entendendo a grandeza disso e a dificuldade disso, eles fazem um pedido para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos entendem que eles não teriam a capacidade de cumprir aquilo que Jesus estava ensinando a eles. Então, Jesus mostra para eles o tamanho de fé que eles têm. E ao eles entenderem que a fé deles é pequena, eles dizem: Senhor, aumenta a minha fé. Os desafios que nós vivemos em nossa vida em relação à fé é justamente para isso. Para nós compreendermos o quanto de Deus, o quanto de fé nós temos dentro de nós. E quando nós pegamos esse texto e colocamos em paralelo com outras versões do mesmo capítulo 11, no versículo 1, nós vamos ver que a versão NTLH vai dizer o seguinte: foi pela fé, no versículo 2, foi pela fé que as pessoas do passado receberam a aprovação de Deus. Veja que interessante que a fé é para que nós sejamos aprovados por Deus. É para que nós entendamos como estamos e a partir do momento que nós entendemos a nossa realidade, tomarmos uma atitude e sermos aprovados por Deus.
E na paráfrase da Bíblia, na versão A Mensagem, o texto diz o seguinte, no versículo 2. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Então nós podemos entender que a fé que nós temos em Deus faz com que nós tenhamos uma separação daqueles que têm e daqueles que não têm. Essa paráfrase da Bíblia é muito interessante, que ela destaca isso, que esses homens, os heróis da fé, que viveram por fé, eles se destacaram daqueles que não acreditavam no Deus Todo-Poderoso e no Deus sobrenatural. E é isso que acontece conosco, igreja, quando nós somos desafiados a viver por fé, atendemos o desafio em viver por fé, e acreditamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, nós somos destacados, somos elevados não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor em meio a uma multidão que está sem esperança nessa terra. Por isso, meus irmãos, nessa noite nós precisamos compreender que os desafios que nós temos sobre viver por fé é para que Deus venha nos aprimorar. E nós sabemos que esses desafios de fé são situações que muitas vezes nós somos expostos, e essas situações são desafiadoras, e conforme nós respondemos a essas situações, nós demonstramos para nós mesmos o nível de confiança que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus nos chamou para vivermos uma vida sobrenatural. Mas eu entendo que nos dias de hoje existe um grande equívoco das pessoas em compreender o que é o sobrenatural. Existe uma exibição, muitas vezes, de poderes. Alguém, como se tivesse uma bola de fogo, atira daqui, de repente um cai lá, não critico isso. Ou uma performance para mostrar o nível de superpoder que eu tenho, mas isso não é nada sobrenatural. Na verdade, nós precisamos compreender que o sobrenatural é Jesus. Ele é o sobrenatural. Nós entendemos isso quando nós olhamos na passagem que Pedro anda sobre as águas. E Jesus mostra uma ação sobrenatural, ele sendo sobrenatural quando ele caminha sobre as águas. Então Pedro, naquele modo impetuoso, ele é desafiado na sua fé e também caminha sobre as águas. Mas quando ele olha o vento batendo no rosto, quando ele olha para o mar, quando ele olha para as ondas, ele percebe que ele é um simples mortal, ele é desafiado na fé, e quando ele deixa de olhar para Jesus, ele afunda. Esse texto nos mostra que a confiança que nós temos no sobrenatural, que é Jesus, que nos faz andar sobre as águas. Isto é viver o sobrenatural, é quando nós confiamos que Jesus pode fazer um milagre em nosso favor. Então, meus irmãos, nessa noite, nós vamos compreender esses desafios da fé. E para nós vivermos esses desafios da fé, é necessário termos uma vida sobrenatural. Mas não é uma vida que você vai voar sobre os seus problemas. Não é uma vida que você vai estar intocável, pelo contrário. Nós vamos mostrar que vivemos no sobrenatural quando nós somos tocados e nós somos frágeis. Quando nós somos machucados e nós demonstramos o nível de dependência que nós temos de Deus. Quando nós estamos sofrendo, assim como Paulo estava sofrendo em uma prisão, mas mesmo assim ele fala sobre alegria aos irmãos em Filipos. Os desafios da fé precisam fazer com que eu e você vivam uma vida sobrenatural. E não há como nós entendermos de outra forma. Viver uma vida sobrenatural é confiar em fé que Cristo, Ele é poderoso para fazer em nossa vida tudo aquilo que Ele precisa. É nisso que o nosso coração precisa estar. É nisso que a nossa fé precisa estar. É nisso que eu quero desafiar você a entender. Nesses últimos dias do ano,
Deus tem feito coisas incríveis, Deus tem feito coisas novas, Deus tem feito coisas poderosas, mas nós precisamos manter isso em nossa vida. Nós não podemos deixar baixar diante dos desafios e das aflições. Nós precisamos ainda confiar em Deus, mesmo diante das nossas lutas, mesmo diante das nossas situações difíceis, mesmo diante quando a nossa fé é desafiada. O versículo 4 ao 38 do capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre homens que se tornaram heróis na fé. Isto é, homens que são exemplos para nós imitarmos, para nós seguirmos. Existe essa galeria, esse hall da fama, que nós podemos dizer, daqueles que tiveram fé, para que nós possamos inspirar a nossa vida neles. Tanto é que no capítulo 12 o escritor vai dizer: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas é aquilo que ele fala no capítulo 11, que são os heróis da fé. Eles que estão ali para torcer, para interceder, para inspirar a nossa vida. Mas o mais interessante, quando nós olhamos para esses homens do capítulo 11, é que eles receberam um desafio para viver por fé. Mas eles apenas não receberam um desafio, eles aceitaram andar nessa direção. E por causa disso, receberam a promessa e viveram o novo de Deus. Nós vamos ver no capítulo 7, quando o texto diz o seguinte: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Meu irmão, se você não conhece a narrativa bíblica, ainda não havia chovido na terra. As pessoas não sabiam o que era chuva, por isso que eles zombavam de Noé. Por isso que o texto diz: divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Esse homem foi desafiado em uma geração que não acreditava em Deus. Jesus, ele fala sobre os dias de Noé. E quais eram os dias de Noé que Jesus fala? Os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento. Jesus está falando que eles estavam mais preocupados com as coisas dessa terra do que com a arca, do que com Jesus, porque a arca significa Jesus nesse contexto bíblico. Os homens estavam mais distraídos com as coisas dessa terra do que com Deus, do que com aquilo que Noé estava fazendo. Mas mesmo diante disso, Noé decidiu viver por fé. Decidiu construir uma arca. Decidiu fazer aquilo que ninguém ainda tinha feito. Muitas vezes nós somos desafiados nisso, de crer em algo que nunca aconteceu em nossa vida, o que possivelmente é algo inacreditável de acontecer. Ou quando tudo está bem, acontece algo que tenta desmoronar a nossa fé. Esses são os desafios da fé. Só se nós não vivemos por fé, nós não vamos estar dentro do direcionamento do Senhor para a nossa vida. Também no versículo 8, o escritor diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. É isso, meus irmãos, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando nós confiamos em Deus, nós, quem sabe, não sabemos para onde nós estamos indo, mas Deus sabe para onde nós estamos indo. Nós precisamos apenas confiar naquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Nesse ano eu vi algumas coisas acontecendo na vida de alguns irmãos. Coisas inexplicáveis, coisas difíceis, coisas intendíveis, coisas que sem compreensão para nós.
Mas para Deus sempre há uma compreensão. Mas para Deus sempre há um objetivo. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas Deus sabia para onde Abraão estava sendo direcionado. Quem sabe você está sendo desafiado em alguma área da sua vida e você não sabe para onde você vai, você não sabe o final dessa história, mas eu quero dizer para você, meu irmão, confie em Deus, que Deus sabe exatamente aonde você vai chegar e Deus sabe exatamente o final da sua história. Nós somos desafiados por fé, para que nós entendamos o tamanho da nossa fé e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O capítulo 8 de Hebreus 11, fala sobre esses homens desafiados. Homens desafiados a não andar na certeza do seu caminho. Homens desafiados a não andar naquilo que era compreensível, mas homens desafiados a viver na promessa que Deus havia derramado sobre a sua vida. Meu irmão, não existe fé sem desafio. Não existe vida cristã sem desafio. Não existe vida cristã sem cruz. Esse é o agir de Deus. É isso que Deus quer mostrar para cada um de nós. Isso é onde Deus quer nos levar, uma vida cada vez mais próxima dEle, mais próxima da sua vontade, e isso requer desafios. Isso requer que em nossa vida seja ativado a fé que nós precisamos ter em cada momento, em cada situação da nossa vida. O versículo 14 até o 16 mostra-nos que os desafios do Senhor não é para fazer nós voltarmos atrás. Quando nós nos deparamos em algumas situações extremamente adversas, extremamente complicadas, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas falar: Marcos, parece que depois que eu conheci Jesus, tudo para mim está dando errado. Parece que depois que eu firmei uma aliança com Jesus, só está dando coisa errada na minha vida. Mas, meu irmão, isso não é para que você volte atrás. Na verdade, Deus não está fazendo nada errado na sua vida. Deus está consertando aquilo que está errado. Deus está transformando aquilo que precisa ser ajustado. Deus está colocando tudo no controle, assim como fez na vida desses heróis, na vida desses homens que foram desafiados. Meus irmãos, e as maiores provas que nós temos na nossa vida, eu acredito que está relacionada a esses desafios que nós teremos diante dessa jornada de seguirmos Jesus. E quando nós somos desafiados, nós temos duas alternativas. Elas são claras, não existe uma terceira. Ou nós avançamos e recebemos aquilo que Ele nos prometeu, ou nós recuamos. Até porque esse texto começa em Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quando o escritor aos Hebreus, ele cita aquilo que está lá em Abacuque: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Deus não nos prova, Deus não nos desafia para que nós retrocedamos. Deus não está contra você, Deus não está jogando cartas contra você. Deus está mostrando para você o nível de fé, o tamanho de fé que você tem. E se você tem tido pouca fé, Deus está dizendo: eu quero que você aumente a sua fé e acredite na minha vida, acredite naquilo que eu tenho para ti 100%. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. O versículo 13 diz o seguinte: todos esses morreram na fé. Para você entender melhor, ele está dizendo: todos esses morreram com fé. Não foi a fé que matou eles, todos eles morreram com fé. É como se nós lembrássemos aquilo que Paulo fala, né? Combati o bom combate. É isso que ele está dizendo, eles morreram com fé.
Eles permaneciam com a mesma fé ainda daquela que foram desafiados. É isso que o texto está dizendo. Vou ler todo o texto novamente. Todos esses morreram na fé. Olha só, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui o texto está falando que esses homens não se preocupavam com as promessas terrenas. Por isso, por mais que eles não tenham recebido palpavelmente, por mais que Abraão não tenha possuído de fato a terra de Canaã, ele até pisou, mas não a recebeu. Isso aconteceu em torno de 500 anos depois. Mas ele pisou e ele viu a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior que é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo, meus irmãos? Que o nosso coração precisa compreender algo muito maior que é essa pátria. Muito maior do que são os sofrimentos que nós vivemos aqui na terra. Existe algo muito maior que tudo isso. Por isso que o texto diz, mesmo não tendo recebendo, mesmo não possuindo de fato aquilo que lhe foi prometido, eles não pensaram em retroceder, eles não lembraram de onde eles saíram dizendo, eu vou voltar para aquele lugar. O nosso problema é esse, que quando as coisas não estão dando certo, nós pensamos, eu vou voltar para onde eu saí, eu vou voltar para o lugar que eu estava vivendo, eu vou voltar a praticar aquilo que eu praticava antes. Não, igreja, isso envergonha a Deus. E esses heróis que nós estamos vendo hoje, de uma forma muito resumida, mostra-nos que mesmo nós não possuindo uma promessa terrena, não conquistando, não tendo alguns sonhos, por causa desses desafios da fé, isso não pode diminuir aquilo que deve ser maior na nossa vida. E o que é maior na nossa vida é o desejo de nós vivermos a eternidade com Cristo. Se existem coisas que não estão acontecendo, se existem milagres que não estão vindo ao seu favor ainda, fique tranquilo, não retroceda, que a promessa maior na sua vida não está nas coisas dessa terra, mas está naquilo que Deus prometeu para cada um de nós, que é a eternidade. Nada se compara a vivermos a promessa maior de todas as promessas, que é estar ao lado do nosso Senhor Jesus, quando Ele nos chamar nessa terra. E por fim, o capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. É muito interessante que agora o escritor aos Hebreus tira o foco dos heróis da fé. Tira o foco de homens que falharam. Se nós olharmos a história de alguns patriarcas, nós vamos ver erros. Então ele diz, olha, agora que eu falei para vocês desses heróis da fé, tirem foco dele. Agora eu vou mostrar para vocês algo que é perfeito.
Eu vou mostrar algo que é maior, que é sublime, que é mais poderoso do que todas as coisas. E esse de quem eu falo, ele é o autor da fé. Ele é o autor daquilo que aqueles homens viveram no passado. E esse alguém que é o autor e consumador da fé é Jesus. E mesmo diante da cruz, ele não retrocedeu. E mesmo diante das aflições, ele não se importou com a vergonha e manteve-se firme. E ele mostrando o êxodo dessa figura agora que é Jesus, diz, e porque ele não retrocedeu, hoje, ele está sentado à direita de Deus. Meus amados irmãos, quando Deus nos desafia, o ministério já pode subir. Quando Deus nos desafia em nossa fé, é que algo precisa ser transformado na nossa vida. Nós precisamos nos encaixar conforme o querer e a vontade de Deus, que possivelmente não está correto. E aqui o escritor aos Hebreus diz, deixar de lado o pecado. Gente, o pecado nos atrapalha em vivermos uma vida de fé. O pecado nos atrapalha de nós agradarmos a Deus pela nossa fé. A fé se opõe ao pecado. E muitos não estão conseguindo vencer os desafios da fé por causa da carga dos pecados que está imposta nas suas costas. O pecado se opõe à fé. Quem sabe o Senhor está desafiando a sua vida. Quem sabe algumas coisas têm acontecido para que você deixe essa carga. Para que você abandone o peso do pecado, porque o texto diz, deixando todo o peso do pecado. E aqui o texto no original não fala sobre um pecado específico, ele fala do pecado em geral, que está sobre a humanidade. Nós precisamos parar de pecar, igreja, porque o pecado se opõe à fé. O pecado e os pesos são vencidos quando nós fazemos aquilo, o que o escritor aos Hebreus nos recomenda. E aquilo que Pedro não fez na passagem das águas, de andar sobre as águas. E o que o escritor nos recomenda, pastor, e Pedro não fez, o escritor nos recomenda a olharmos para Jesus. Nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. Nós olharmos sempre para Ele, e quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para a cruz. Porque agora Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos anima através da sua palavra, de nós olharmos para Ele como modelo perfeito a ser seguido. De nós colocarmos sobre Ele as nossas cargas. Quem sabe você tem vivido desafios grandes no seu corpo, na sua alma, ou no seu espírito. Mas o Senhor Jesus nos diz nessa noite, olhando para cada um de nós: venham vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim que eu vos aliviarei. Nós precisamos nos posicionar, igreja. Se você está sendo desafiado na sua fé, o Senhor quer mostrar para você o nível e o tamanho da sua fé. E se ela está pouca, clame a Jesus nessa noite dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor.